Números, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 17. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um altar, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: este prepara 7 altares e oferece um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaão e fala assim. Torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Veja a palavra. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a todo não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto,
e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Meus irmãos e minhas irmãs, veja as palavras, as maravilhas, as doçuras que estão nessa passagem do livro de Números, do capítulo 23, versículo 1 a 17, que o Senhor nos fala sobre Balaque edifica 7 altares. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa passagem que o Senhor nos fala sobre edificar 7 altares, sobre o Balaque. O Balaque era um rei daquele território, naquela época, daquela geração. E ele não o temia a Deus, e ele queria amaldiçoar, que o povo de Israel fosse amaldiçoado pelo Balaião, que era outro rei, mas esse Balaião era temente a Deus. Ele temia Deus e era um homem visto por Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela geração, quando o Senhor já tinha feito as suas determinações, né, que após a passagem do Mar Vermelho com o povo de Israel, que foi para o deserto, com as determinações do Senhor para ir até a sua terra prometida, que o Senhor já tinha determinado. Então, aquele povo, aquela nação, ela iria passar por várias tempestades. Tempestade de luta, tempestade de fé, que tinha que ser continuada, que tinha que ser absolvida por cada um, na certeza de que só existe um Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu, da terra e do mar, o Todo-Poderoso. Bom, então, naquela passagem daquela geração, que o Senhor já tinha feito as determinações, o povo de Israel teria que passar por um território, e este território, né, pertencia ao rei Balaque, né, que era um rei lá ele. Então, esse rei não gostava, né, do povo de Israel. Por que não gostava do povo de Israel? Porque o povo de Israel era forte, porque o povo de Israel era um povo abençoado por Deus. Então, ele não gostava do povo de Israel. O que foi que aconteceu? Quando ele soube que o povo ia passar por aquele território e viu que a quantidade do povo que tinha era mais forte do que a quantidade da terra, do local do território dele, aquele povo que estava lá, a quantidade de Israel era maior. Então, ele foi até ao rei também, o Balaião, que era temente a Deus, e todas as determinações que ele clamava a Deus, Deus falava com ele e ele fazia e enviava para o povo. Então, o que foi que o Balaque foi pedir a Balaião? Que amaldiçoasse o povo de Israel, porque amaldiçoando o povo de Israel ia se enfraquecer, porque Deus era com o povo de Israel. O povo de Israel já era abençoado por Deus, né? Já era um povo visto por Deus.
Um povo que veio já diante de suas bênçãos cada um quando saiu do Egito, da área de escravidão, que foi liberto. Então, só em passar pela passagem do Mar Vermelho, o povo já tinha sua bênção. Só em sair de lá e passar pelo Mar Vermelho já tinha sua bênção. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Balaque queria que o Balaião amaldiçoasse o povo de Israel. Mas, diante de todas as determinações do Senhor, diante de tudo que o Senhor já tinha preparado, já tinha determinado ao seu líder, né, que foi Moisés, então, como é que o Balaião ia amaldiçoar o que já estava abençoado? O que já era abençoado, como é que ele ia amaldiçoar? Não tem como. E as bênçãos já eram determinações do Altíssimo. Então, nunca se consegue amaldiçoar aquele que já é abençoado. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Diante daquelas gerações, diante das determinações do Altíssimo, né? Hoje, nesta geração em que nós estamos vivendo, as determinações do Altíssimo, ela não muda. Ela não muda. Se clamas ao Senhor, da fé, diante da pureza, diante da verdade, pedindo-lhe a bênção, pedindo-lhe saúde, pedindo-lhe amor, segurança, prosperidade, pedindo-lhe inteligência e sabedoria. Sim, diante de tudo isso for feito com a fé, com a verdade, com a sinceridade, sendo prostrado ali, naquele local, sua mente, o seu corpo, sua mente, sua alma, você e Deus, esse comunicado, esta concentração de sinceridade e de verdade, sim, o Senhor ouvirá as tuas palavras. O Senhor ouvirá as tuas exclamações. E a partir dali, quando a tua bênção chegar, ninguém na face da terra, nada poderá te amaldiçoar. Por quê? Já está determinado. Perante a tua vida, perante o teu corpo, a tua alma, já está determinado a tua bênção. Então, seja concentrado diante de uma fé verdadeira, diante de um amor verdadeiro, diante da sua exclamação ao Senhor. Assim terá o teu resultado diante da vitória. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta passagem de Números, do capítulo 23, versículo 1 a 17, que o Senhor nos fala sobre estas determinações. Siga as Escrituras. Por quê? O Senhor nos deixou diante de todos os procedimentos que aconteceu anteriormente daquela geração. Nos deixou, subiu ao céu, nos mostrou na face da terra e subiu ao céu, levando todas as nossas impurezas, levando todos os nossos pecados, levando todas as nossas maldições, levando tudo que não representa para cada um de nós diante da perfeição. Por quê? Todos nós, quando viemos à face da terra, viemos em perfeição, em limpeza. Porém, diante da continuação da sobrevivência, por falta do conhecimento, as pessoas começam a ficar amaldiçoadas. Começa a criar pensamentos diferentes das determinações do Senhor. Começa a viver caminhos diferentes das determinações do Senhor. E aí se começa, a vida que não está ligada diretamente às determinações do Altíssimo. Mas
A partir do momento em que o Senhor nos deixou, para a proteção nossa, que nos deixou só, o Espírito Santo, e nos deixou para conhecimento dele na face da terra, porque naquela geração não existia, e hoje nós somos bem-aventurados. Nós temos o livro da vida que o Senhor nos deixou. A Escritura Sagrada, o livro da vida, a Bíblia, para que nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, do vento e de cada um de nós na face da terra, homem e mulher. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.com/Dicas do Emanuel. Vou repetir o meu canal novamente. É www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos.